Quase. Vamos abrir Romanos capítulo de número 1, verso de número 17. Romanos, capítulo de número 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 17. Todos encontraram? Romanos, capítulo 1, verso 17, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Queria que nós lêssemos todos juntos só a última parte deste versículo. Este versículo é o lema, o tema central da Reforma Protestante. Vamos ler 1, 2, 3. O justo viverá pela fé. Mais uma vez, vamos lá? O justo viverá pela fé. Amém? Feche seus olhos. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, nessa noite. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado por estarmos aqui em comunidade, Senhor Deus, adorando e glorificando o Teu santo nome. Obrigado pela vida de cada irmão, cada visitante, cada amigo que está nessa noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra. E ó Senhor, como a Tua palavra ela é poderosa, como a Tua palavra, Senhor Deus, mudou reinos, mudou, Senhor Deus, continentes e países, mudou reis e transformou, Senhor Deus, nações. Esta palavra poderosa, que ela venha, Senhor Deus, nesta noite tocar corações. Que a Tua palavra, Senhor Deus, esteja cativa em nossa mente, nossa alma, de tal maneira que venha produzir em nós, ó Senhor Deus, frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, nos ensine, Senhor, através da Tua palavra, nos oriente, fale conosco, Senhor, para que nós possamos sair daqui entendendo um pouco daquilo que aconteceu na história, entendendo um pouco, Senhor, o que o Senhor fez, ó Senhor Deus, um dia na história, através de um homem simples, ó Senhor Deus, chamado Martinho Lutero, do qual, Senhor Deus, mudou a história, Senhor Deus, cristã para sempre. E ó Deus, hoje nós continuamos aqui, clamando, Senhor Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Clamando, Senhor Deus, para que o Senhor levante homens e mulheres fiéis, homens, ó Senhor Deus, destemidos, ó Senhor Deus, para que possam levantar a bandeira da verdade, a bandeira do Evangelho, para que o Teu nome não pereça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a sermos fiéis testemunhas do Senhor, onde quer que estejamos, Senhor Deus. Pai, nesta noite, Senhor Deus, nós iremos falar da Reforma Protestante, mas, ó Senhor Deus, ademais de todas essas coisas, nós queremos que o Senhor venha reformar a nossa vida, reformar o nosso coração, a nossa alma, o nosso viver, a nossa forma de ser, venha transformar, Pai, nossa vida, Senhor, e venha nos fazer, Pai, como eu disse hoje pela manhã no batismo, venha nos fazer nascer de novo. Assim, Senhor Deus, ministra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em toda a história, Deus levanta homens e mulheres para fazer a diferença. Pessoas que não se contentaram com a mesmice, pessoas que não se contentaram com um pouco, pessoas que não se contentaram com o comodismo. Deus, em tempo, levanta pessoas para se tornarem extraordinárias, pessoas para se tornarem excelentes. E na história nós temos vários nomes, desde os homens da Bíblia, depois os pais da igreja, Idade Média, e até que nós chegamos nos homens que antecederam a chamada Reforma Protestante. Nessa história, querido, muitas pessoas tiveram que pagar com a sua própria vida para que a verdade do Evangelho fosse proclamada, para que a verdade do Evangelho chegasse. E através desses homens lá atrás na história, há 500 anos, que vai fazer nessa terça-feira, hoje eu e você estamos aqui. Graças a esses homens, a essa história, hoje nós temos a possibilidade de viver algo novo diante do Senhor, viver algo diante do Evangelho. Isso, vamos ver se vai passar.
E no dia 31 de outubro de 2017, nós vamos comemorar 500 anos da Reforma Protestante. Quem já ouviu falar da Reforma Protestante, ergue a sua mão. Quem se lembrar aí da escola, 8ª série, 1º, 2º grau, vocês certamente vão se lembrar daquilo que aconteceu lá atrás e por que aconteceu a chamada Reforma Protestante. Mas antes de nós entrarmos em Lutero, nós temos que pensar nas pessoas que vieram antes dele. Antes de Lutero, alguns homens se preocuparam em viver algo diferente, não se contentaram com a vida que estavam vivendo, com a verdade que estavam recebendo, e decidiram lutar pela verdade bíblica, pela verdade da palavra de Deus. E dentre esses homens do passado, nós tivemos aí os ensinos e ações da postura da Igreja Católica Romana, que incomodavam os verdadeiros crentes, que procuravam pautar suas vidas no ensino das Escrituras Sagradas. Homens como Jerônimo Savonarola, John Hus, John Wycliffe, tantos outros mortos por defenderem seus ideais e condutas de fé. E aí diz a história que, preso um dia no cárcere, diz que John Hus, ele diz a seguinte frase. O nome dele, Hus, em alemão, significava ganso. E ele diz a seguinte profecia. Hoje, quando ele estava no cárcere, ia ser preso, ia ser queimado. E ele diz o seguinte, hoje vocês estão matando um ganso. Mas daqui 100 anos, vai se levantar alguém, vai se levantar um cisne, do qual vocês não poderão queimar. Diz a história que John Hus estava citando Martinho Lutero. Então, mesmo antes de Lutero aparecer no cenário, nós já tínhamos aqui homens lutando pela verdade do Evangelho. E, nesse momento da reforma, a pergunta é então, por que então uma reforma religiosa? Qual a necessidade de ter uma reforma? O que é que estava errado para que se fosse modificado, transformado, reformado? Então, nós vemos que desde a união entre Igreja Católica e Império Romano, nós vamos ter aí alguns abusos, alguns erros, algumas dificuldades. E aí, na junção do Império Romano com a Igreja Cristã, vai surgir a chamada Igreja Católica. O termo católico nada mais significa do que a Igreja Universal. Acreditava-se que o Império Romano seria tão forte, tão grande, que eles teriam somente uma religião no mundo. E essa religião, então, se chamaria a religião católica. E dentro desse contexto, Martinho Lutero, como vocês viram aí no vídeo, era um homem que estudava direito, estava por se formar advogado. E num dia de uma chuva muito grande, ele com medo no meio dos raios, ele faz uma promessa para uma santa chamada Santa Clara, e ele diz o seguinte, que se ele fosse livre naquele dia, ele o resto das suas vidas, ele ia viver para Deus. Então ele deixa a faculdade de Direito, e a partir daquele momento, ele se torna um monge, ele se torna mestre e doutor em teologia. Mas um certo dia, à noite, à luz de velas, Lutero está lendo a Bíblia, justamente em Romanos capítulo 1, no verso 17. E ele lê o seguinte, que o justo viveria pela fé. Este versículo somente causou um impacto tão grande na vida de Lutero, porque vinha contra tudo aquilo que ele estava vivendo até o exato momento. Lutero então começa a entrar em crise, começa a pensar o seguinte, por que é que o justo vai viver da fé? Então quer dizer que eu não preciso pagar pela minha fé? Então quer dizer que eu não preciso pagar para ir para o céu? Então quer dizer que eu não preciso pagar para que meus pecados sejam perdoados? Não. Então aquele versículo é como se estourasse uma bomba teológica no coração de Lutero. E a partir daquele dia, Lutero tem um esclarecimento da palavra de Deus e começa a estudar mais e mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A partir daquele momento, então, começa a perceber as distorções,
as heresias cometidas pela igreja daquele momento. E aí então Lutero vai fazer um documento, 95 proposições ou 95 teses, e ele lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha, vai chegar na porta da igreja e vai pregar aquelas 95 teses em língua alemã, para que todos que lessem entendessem o que Lutero estava querendo dizer. E o que é que Lutero estava apontando naquelas 95 teses? Lutero estava questionando biblicamente as ações da igreja daquele período. E as pessoas que começaram a ler este documento começaram a ficar intrigadas. Por quê? Porque até o exato momento ninguém havia comparado aquilo que os papas e os padres faziam com aquilo que a Bíblia dizia. Ninguém ainda havia dito, olha, a verdade é outra, a palavra diz outra coisa. Então, neste momento, os autores, aí, os historiadores vão datar dia 31 de outubro de 1517, o início da Reforma Protestante. Lutero estava naquele exato momento somente contestando biblicamente alguns conceitos, mas mal ele sabia, ele não sabia, não imaginava o que é que ia acontecer através da vida dele. Então o que é que Lutero queria? Lutero queria fundar uma nova igreja. Alguém pode perguntar para você, olha, Lutero queria formar uma nova igreja. Não, querido, nunca passou pela cabeça de Lutero formar uma nova igreja. Lutero queria, era justamente outra coisa. Ele queria reformar essa igreja, mas reformar o quê? O que é que estava estragado, que precisava de reforma? Lutero queria reformar então a doutrina que havia sido corrompida, deturpada, aquilo que havia de errado no meio da igreja. A ideia primeira de Lutero era transformar a igreja que ele vivia, para que essa igreja fosse a igreja do Novo Testamento. Os ideais de Lutero eram a volta do Novo Testamento, ou seja, era pegar a Bíblia, ler do Novo Testamento inteiro e perguntar, está na Bíblia? Está, então aceitamos. Não está na Bíblia? Não está, então não aceitamos. Então Lutero queria voltar ao Novo Testamento, queria voltar aos ideais bíblicos. E Lutero também lutou Lutero também lutou pelos ideais bíblicos e o sacerdócio universal dos santos. O que é o sacerdócio universal dos santos? Eu vou te explicar, você vai entender. No Antigo Testamento, para você se relacionar com Deus, você precisava de um sacerdote, você precisava de um mediador, você precisava de alguém que te levasse até Deus. Então, todas as vezes que você fosse no templo, você chegava diante do sacerdote e dizia, olha, sacerdote, eu vim orar, eu vim falar com Deus, eu vim oferecer meu sacrifício, então eu quero nesse dia que você interceda a Deus por mim. O sacerdote então te diria, fique aí fora, eu vou lá dentro falar com Deus, e o que Deus me falar, eu vou voltar para você. Mas quando Jesus morre lá no Novo Testamento, diz o texto que o véu se rasgou de alto a baixo. Aquela expressão que o véu se rasgou de alto a baixo, era expressão para nos dizer que não havia mais separação entre Deus e o povo. Qualquer um agora, seja servo, seja livre, seja bárbaro, seja romano, seja judeu, todos nós agora tínhamos diante de Deus a mesma condição. Nesse exato momento, nós não precisávamos mais de sacerdote para interceder diante de Deus por mim. E ao longo da história, eles retomam a questão dos sacerdotes, e aí somente o sacerdote, nesse caso, para esta época, o Papa, era a pessoa que poderia te levar a Deus. Lutero luta pelo sacerdócio universal dos santos. O que é isso, querido? É a condição de que eu e você podemos nos relacionar com Deus sem precisar de ninguém.
você não precisa do pastor, você não precisa do presbítero, do apóstolo, do bispo, do papa, você não precisa de nenhuma figura para se relacionar com Deus, a não ser somente a Jesus Cristo. Então Lutero queria tirar do centro do poder de Roma para passar para o povo e dizer para o povo: você tem o direito de se relacionar novamente com Deus. Lutero buscava isso. Ele não tinha intenção, então, de fundar uma nova igreja. Lutou por uma igreja simples, uma igreja sem luxo, sem ganância. Lutero, então, quando é expulso da igreja católica, os seus seguidores foram chamados de luteranos. Então, quando te perguntarem, olha, Lutero fundou uma nova igreja, não. Ele foi expulso da igreja. E os seguidores de Lutero, que entenderam a mensagem do evangelho, seguiram ele. O que é que Lutero faz quando ele é expulso, então? Ele vai para aquele castelo, como você assistiu, e lá nesse castelo ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Antigamente a Bíblia ela só estava escrita em latim, e somente as pessoas que eram ligadas à nobreza e também ao clero que falavam latim. Agora Lutero escreve em alemão e dá a Bíblia na mão do povo. Agora o povo está lendo a Bíblia e tirando as suas próprias conclusões. É por isso que um dia Jesus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Querido, hoje você tem na mão a palavra do Senhor. E é esta palavra que precisa nortear a sua vida. Não seja enganado, não seja ludibriado. Conheça a palavra do Senhor e o Deus da palavra, para que você, conhecendo a palavra, a sua vida seja liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E o pilar, então, da reforma protestante, nós vamos chamar dos 5 solas, ou então os 5 somente. Sola em latim quer dizer somente, ou solamente. Lutero, então, além das 95 teses, ele vai propor 5 teses, 5 ideias, 5 doutrinas, que norteariam todo o pensamento reformado. E nessas 5 solas, tem 5 proposições que são simples demais, mas muitas vezes nós esquecemos delas. A reforma, então, se construiu basicamente em 5 pilares, também conhecido como os 5 solas da reforma, ou 5 somente. Então, quais são esses solas? Sola Escritura, somente a Escritura. Solus Christo, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Soli Deo Glória, somente Deus a glória. A partir desses 5 pontos, Lutero vai estruturar o pensamento reformado. Nós dizemos que Lutero, como se ele tivesse aberto o trieiro, Lutero como se ele tivesse colocado uma pinguela no rio, e aí os outros reformadores fizeram a estrada e colocaram uma ponte. Lutero deu início daquilo que mudaria para sempre a história da igreja cristã no mundo. Depois de Lutero nós vamos ter Zwinglio, vamos ter Menossaimos, vamos ter Filipe Melanchthon e vamos ter João Calvino, o principal nome da reforma protestante. E todos eles estavam baseados nestes 5 pilares, ou nessas 5 proposições que dão base à reforma protestante e à nossa vida de fé. Para que fique gravado no seu coração e no meu coração, para que o dia que você estiver no Facebook, estiver no YouTube, essa semana quem tem Facebook vai receber muita coisa da reforma, de repente na televisão. Essa semana a Globo fez uma matéria sobre a reforma protestante. Então eu queria que você citasse comigo nesta noite os 5 solas da reforma, e eu queria ler somente a primeira parte. Nós vamos repetir todos juntos, somente a primeira parte, sola Escritura, solo Cristo, até soli Deo Glória. Vamos lá, 1, 2, 3. Sola Escritura, solus Cristo, sola Gratia, sola Fide e soli Deo Glória. Esses são
então, os 5 pontos ou 5 pilares da reforma protestante. Então, o que era o sola escritura ou somente a escritura? A tradição católica e a igreja, os papas, estavam no mesmo patamar que a Bíblia. Eles diziam que a igreja, os papas, tinham a mesma autoridade que a Bíblia Sagrada. Então Lutero volta e diz o seguinte, não. Ele diz o seguinte, que a autoridade como regra de fé e prática somente da palavra de Deus. E aí 2 Timóteo 3,16 nos diz, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aí tem uma frase que eu digo assim, desconfie quando alguém te disser, Deus revelou só para mim. Queridos, aquilo que não tem base bíblica não pode ser considerado de Deus. Você com certeza já esteve em outra igreja, já conheceu outras igrejas, outras doutrinas, onde homens dizem o seguinte, Deus revelou só para mim. Querido, se não tem base na Escritura Sagrada, rejeite, porque não é de Deus. Nós estudamos a Bíblia, e vez por outra aparecem pessoas que dizem o seguinte, eu estava estudando, e Deus revelou só para mim. E eu fico pensando, Deus não revelou para Paulo, Deus não revelou para Agostinho, Deus não revelou para Lutero, para Calvino, mas revelou para o homem lá, comedor de feijão e arroz. Tudo que vem de Deus precisa ter embasamento na palavra de Deus. O Senhor Jesus nos disse que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É triste dizer isso. Mas a igreja evangélica não conhece o Deus da palavra e não conhece a palavra. Lá em Primavera eu disse isso, lá muitas vezes aqui na igreja, que os alunos que eu dava aula em Primavera se orgulhavam de ter lido a saga de Harry Potter. Não sei quantos tomos, não sei quantos volumes dessa grossura. E eu perguntava, quantas vezes vocês leram a Bíblia? Nunca lemos. Querido, você lê Tititi, Chiques e Famosos, Avon, você lê tudo na vida, mas leia a Bíblia, meu querido, pelo amor de Deus. Leia a palavra do Senhor. Leia as verdades que o Senhor tem na Escritura. Porque uma vez que você conhecer a palavra, você não será enganado por ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Lutero dizia, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, mesmo que faça chover milagre todos os dias, deve ser rejeitado. Todo ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, mesmo que faça chover milagre todos os dias, deve ser rejeitado. Vez por outra, querido, aparecem modismos na igreja. Na década de 90, nós tivemos um modismo, que era o modismo do Caicai. Quem lembra dessa fase? Veio um pastor no Brasil, dos Estados Unidos, eu não vou falar o nome dele, mas ele pegava o terno e jogava e o povo caía. E aí começou a virar uma moda na igreja. O culto que não caísse é porque Deus não estava lá. E agora começa a reproduzir. Igreja, toda igreja que você ia, tinha que ter alguém cair no chão. E aí passa o momento do terno cair no chão, aí começa outra coisa, e a igreja nunca para analisar. A igreja nunca para estudar a palavra, para perceber isso tem base bíblica. Isso é de Deus. Isso tem autorização das Escrituras para fazer isso. E as pessoas falam assim, olha, não sei se está na Bíblia, mas é bom. Não sei se está na Bíblia, mas está dando certo. Não sei se está na Bíblia, mas foi uma benção, irmã. Olha, não sei se tinha palavra não, mas o culto foi uma benção. Toma cuidado. Pode estar chovendo milagre. Se não tem embasamento na palavra, sai fora. Nós precisamos, querido, nos contentar com a palavra de Deus. Nós estamos tão atrás disso, atrás daquilo, e Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Está na palavra.
Às vezes você fala, Deus não fala comigo. Às vezes é você que está com a sua Bíblia fechada. Deus não fala com você porque sua Bíblia anda muito fechada. Deus quer falar com você através das Escrituras. Deus usa seus profetas, sim. Mas a maior profecia que Deus tem para a tua vida é a palavra do Senhor. Então tome cuidado. Naquele tempo de Lutero, a igreja vendia lugar no céu. Querido, de repente, se tem aqui algum irmão católico, está pensando, nossa, o pastor está falando mal. Não, querido, isso é história. Você pode pegar lá no livro de história, e história nem de autor crente. Estou falando de história. Também sou professor de história. Mas era mais ou menos o seguinte, você pecava e chegava para se confessar. Olha, padre, eu pequei, rapaz, olha, aconteceu um negócio. Não, isso é simples. R$500 e seu pecado está perdoado. R$500. Passou poucos dias, o pecado ficou um pouquinho pior. Aí você voltava, nossa, rapaz, agora a coisa ficou mais séria. Olha, R$1.000, perdoado teu pecado. Você tinha dinheiro, você pagava. E aí você começou a comprar aí o seu perdão, comprar a indulgência, a compra do perdão. E aí nessa de que toda hora você está gastando dinheiro com perdão, aí te vem uma proposta. Por que você já não compra então um lugar no céu? Que aí você já não está garantido, pecando ou não, já está comprado. Então tem como comprar? Tem. Então as pessoas compravam um lugar no céu. Vendia o perdão dos pecados, venda as indulgências. Vendia então relíquias sagradas como osso, pedaço da cruz de Jesus, pedaço do manto sagrado, osso de apóstolos. Essas são as coisas que eram vendidas. E aí então, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, ele diz: mas ainda que nós mesmos, Paulo dizendo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja considerado anátema, maldição. Tudo aquilo, querido, que já está na Bíblia, se passar da Bíblia, é considerado maldição. Se o que está sendo feito em nome de Deus não está na Bíblia, Paulo está dizendo que isso é maldição. E Paulo ainda vai além. Se aparecer um anjo, ele diz, se aparecer um anjo dizendo que tem uma nova revelação para a sua vida, sai fora, porque isso é maldição. Então nós precisamos nos bastar somente com a Escritura. Somente a Escritura é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Creia em dons, querido. Creia em manifestações espirituais. Mas primeiramente, creia e conheça a palavra de Deus. O que é que Lutero baniu nessa época e a igreja trouxe de volta? Agora nós estamos falando de igreja dita evangélica, que estão aí na TV. Meia do sono, não sei o quê. Vassoura para varrer a maldição da casa. R$1.000 uma vassoura dessa. Do outro lado aqui, desencapetamento total. Nós estamos colocando em artifícios. Estamos colocando o poder de Deus em coisas. Estamos dizendo que Deus vai operar na sua vida se você comprar isso, se você fazer aquilo, e nós não conhecemos a palavra de Deus. Eu peguei algumas coisas só. Se você entrar na internet, querido, está cheio de coisas estranhas. Está cheio de coisas que a Bíblia não manda nós fazermos, mas nós estamos fazendo porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Sessão espiritual, venha receber nesta terça-feira a rosa consagrada para que haja limpeza espiritual na sua vida. O tijolo, água, óleo e tal, sabão, tem de tudo, querido. Tudo aquilo que um dia foi banido na reforma, a igreja está trazendo de novo. E o pior, gente, tem gente comprando essas coisas em nome de Deus.
Se eu compro uma rosa dessa, passa na minha coluna, né, para ver se dá uma melhorada. Aí você pergunta, pastor, está na Bíblia essas coisas? Como é que é esse negócio? Não, irmão, não está não, mas é bênção. Não é não. Se não tem base, somente na Escritura, sai fora, que isso é uma maldição. É por isso que Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se não vê. A fé é um desafio porque você não consegue ver. A fé é um desafio que você não consegue tocar. E os homens querem materializar a fé. Dizer para você, não, Deus está nisso aqui. Ó. Aí você vai levar para casa e vai ficar pegando, meu Deus, Deus está aqui, Deus está aqui. Somente a Escritura é o que eu e você precisa para ter uma vida cristã de êxito. Segundo solo Cristo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão. Jesus diz também, Paulo, 1 Timóteo 2,5.